Olá a todos, olá você que participa agora do Congresso Online de Tomismo. Meu nome é Giordano, sou clérigo da Igreja Anglicana no Brasil, sou reitor da Paróquia Libertador aqui em João Pessoa e hoje eu quero compartilhar com você um pouco da minha admiração e do apreço que eu tenho pela figura, pela pessoa, pela vida e pelo pensamento de São Tomás de Aquino. Eu falo como alguém, claro, de fora do tomismo, mas que tem muita admiração e aprende muito com a figura e com o pensamento de São Tomás. Hoje nós vamos falar sobre a ligação entre São Tomás e a reintegração da unidade visível da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. No comentário ao Credo Apostólico, São Tomás escreveu: é preciso saber que a Igreja é uma. Embora vários hereges hajam fundado várias seitas, elas não pertencem à Igreja, pois há nelas muitas divisões, enquanto ela é una, como diz Cântico dos Cânticos: uma é a minha pomba, minha perfeita é só uma. São Tomás vê na unidade da Igreja uma unidade de fé, uma unidade de esperança e uma unidade de amor. Quando nós nos deparamos com a situação da cristandade hoje, nós com certeza vemos com bastante tristeza o escândalo da desunião, o escândalo da separação entre os cristãos. Separação que ocorre às vezes dentro de uma mesma tradição, inclusive. E é aí que surge a necessidade de nós recuperarmos a nossa unidade de fé, unidade de esperança e unidade de amor, através de um diálogo. Esse diálogo pode ser chamado de um diálogo ecumênico, mas a palavra, embora ela seja muito bonita, talvez para muitas pessoas já está desgastada, às vezes associada a um relativismo, a um pluralismo. Foi uma palavra que foi talvez cooptada por certos grupos com interesses políticos e ainda assim, independentemente da palavra que nós usamos, há necessidade de um diálogo entre os cristãos. Diálogo que não é a manutenção do status quo, não significa dizer, vamos continuar separados, pelo contrário. O propósito desse diálogo é vencermos aquilo que nos separa. É oração, é estudo em busca de uma maior unidade. Então, por que falar sobre esse tema num congresso que trata de São Tomás, que trata do tomismo? Vários reformadores no século XVI, reformadores protestantes, rejeitaram o pensamento de São Tomás. Vários cristãos orientais, ortodoxos, dizem também coisas terríveis e disseram coisas terríveis sobre o pensamento de São Tomás ao longo dos séculos. Então, como nós poderíamos usar o pensamento dele em busca dessa unidade? Parece, ou pode parecer, um contrassenso, mas a verdade é bem mais complexa do que isso. São Tomás viveu em um tempo muito especial, um tempo entre o grande cisma, entre o Ocidente e Oriente, e a Reforma Protestante. Ele viveu ali mais ou menos no meio do caminho. Já havia um grande rompimento na cristandade e ele viveu antes desse segundo grande rompimento. Ou seja, ele sabia o que era uma cristandade dividida. Ele não viveu num período em que os cristãos estavam todos unidos doutrinalmente em fé, esperança e amor. Além disso, ele estava num período de grandes transformações intelectuais e científicas na Europa. Ele foi instrumental na síntese entre a ciência aristotélica e a doutrina sagrada. Pois bem, nessas duas áreas, eu penso que o pensamento de São Tomás pode nos ensinar alguns princípios para lidar com questões do diálogo entre os cristãos hoje. Assim como São Tomás olhou para Aristóteles, aprendeu com ele e se perguntou de que modo Aristóteles, não sendo católico, vivendo antes do nascimento de Cristo, poderia contribuir para uma teologia e filosofia católica num novo aristotelismo. Assim também vários protestantes ao longo dos séculos olharam para São Tomás, que viveu antes da Reforma Protestante, e procuraram aproveitar contribuições positivas dele. Particularmente o seu sistema filosófico, sua maneira de encarar a fé cristã. De fato, vemos em São Tomás o que podemos chamar de um espírito de síntese, muito claro, procurando abarcar o mais que puder a ciência filosófica e teológica recebida.
Existe uma síntese não apenas do pensamento patrístico, algo que era uma preocupação importante na escolástica, mas também de integrar isso a uma filosofia agora de tipo aristotélico, mas que também sofre algumas influências do neoplatonismo e de outras escolas. Então, mesmo quando São Tomás diverge do pensamento de algum pai da igreja, por exemplo, ele não procura simplesmente rejeitar o que esse pai da igreja ensina, ele não simplesmente rejeita aquele trecho, aquela opinião, mas ele reinterpreta aquilo de maneira consistente com a síntese que ele procura fornecer. Então, esses teólogos protestantes que olharam para São Tomás como referência procuraram fazer o mesmo, sintetizando, unindo em vez de separar. Pois bem, isso é intencional no pensamento de São Tomás de Aquino. No prólogo do Contra Errores Grecorum, título infeliz, não dado por São Tomás, e que não faz jus ao conteúdo do livro, ele diz algo interessante sobre uma determinada discussão a respeito do pensamento de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: pois nos livros que ele publicou, depois do aparecimento da heresia pelagiana, ele falou mais cuidadosamente sobre o livre-arbítrio do que ele fizera nos livros publicados antes da dita heresia. Nessas obras anteriores, defendendo o livre-arbítrio contra os maniqueus, ele fez certas declarações que os pelagianos, que rejeitavam a graça divina, usaram em apoio ao seu erro. Uma pausa aqui. Nós nos recordamos dessa controvérsia entre Santo Agostinho e o pelagianismo. Essa controvérsia diz respeito à relação entre o livre-arbítrio e a graça divina. Os pelagianos, eles exaltavam tanto o livre-arbítrio que não deixavam nenhum espaço para uma intervenção sobrenatural da graça divina, ou uma ação sobrenatural, um auxílio sobrenatural da graça divina, como possamos colocar, dentro da salvação, enquanto Santo Agostinho procurava conciliar as duas coisas. Mas no período anterior, é isso que São Tomás de Aquino comenta aqui, no período anterior ao surgimento da controvérsia pelagiana, Santo Agostinho não estava preocupado com essa heresia e por isso disse coisas, escreveu coisas que agora, depois do surgimento da heresia pelagiana, poderiam ser usadas pelos pelagianos para defenderem a sua heresia. Então, a partir do surgimento de uma heresia, o teólogo se torna mais cuidadoso. E aqui, no caso, Santo Agostinho se tornou mais cuidadoso. Pois bem, e assim não surpreende se os doutores modernos da fé, São Tomás de Aquino agora fala sobre os teólogos de sua própria época, após o aparecimento de vários erros, falem mais cuidadosamente e mais seletivamente para evitar toda heresia. Assim, se forem achados alguns pontos em que as declarações dos antigos pais não são expressas com o mesmo cuidado dos modernos, ainda assim não devem ser condenadas ou rejeitadas. Nem também devem ser estendidas, mas expostas reverentemente. Então, existe aqui uma expressão que é usada em latim por São Tomás de Aquino, que é exponere reverenter. É a exposição reverente, a exposição reverencial dos pais. Ou seja, em dados momentos nós observamos que os pais da igreja dizem coisas que, no contexto em que eles viviam, não causavam nenhum problema, não incentivavam nenhuma heresia. Mas que agora, após o surgimento de certas heresias, séculos depois do tempo em que eles viveram, aquilo que eles disseram poderia ser usado por essas heresias. Então, ocorre a necessidade de os teólogos se tornarem mais cuidadosos sobre aquela questão, e por isso eles não podem colocar as coisas da mesma maneira que os pais naquele contexto colocaram. Mas isso não significa que nós devamos rejeitar o pensamento ou aqueles trechos dos pais, mas expor aquilo que eles disseram de maneira reverente. Ou seja, explicar aquilo que eles disseram, interpretar, comentar aquilo que os pais disseram de maneira reverente. Aqui existe a necessidade de haver uma reverência, nós estamos falando dos pais da igreja, e como pais, eles exigem de nós a posição deles exige de nós uma reverência interpretativa. Então, nós não podemos ler os pais como se nós fôssemos aqueles que determinam o seu sentido, ou que pisam neles, que rejeitam, né, essa geração, mas pelo contrário, imitar a sua fé. Então, nós, quando olhamos para os pais, nós interpretamos reverentemente aquilo que eles disseram. Ou seja, embora eles tenham dito coisas que parecem com as heresias que surgiram tempos depois, aquilo que eles
disseram, deve ser tratado com muito cuidado, com muito zelo, não deve ser simplesmente rejeitado, mas exposto reverentemente, explicado reverentemente, comentado com muita reverência, com muito cuidado, e aquilo deve receber um sentido compatível com a grandeza daquele pai. Então, Santo Agostinho faz isso muito. Ele não apenas diz que isso deve ser feito, mas ele faz isso várias vezes quando comenta os pais da igreja e quando ele se depara com citações que não concordam com a síntese que ele procura fazer. No momento em que ele faz isso, ele faz essa exposição reverente. Há muitos exemplos disso. Na Suma, por exemplo, na terceira parte, na questão 27, artigo 4º, elaborando sobre a santidade da Virgem Maria, São Tomás se depara com trechos que parecem imputar defeitos morais à Mãe de Deus. Então, São Tomás poderia simplesmente dizer que aquele trecho está errado. Aquilo ali que foi dito por São João Crisóstomo estaria errado. Ele poderia dizer isso, ele poderia simplesmente rejeitar aquilo que aquele pai da igreja escreveu naquele momento, mas ele sabe, eu preciso interpretar, ler, reler de maneira reverente aquilo que São João Crisóstomo disse. Ele é honesto e ele reconhece, aqui Crisóstomo foi longe demais. Porém, ele não termina aí. Ele não para dizendo que Crisóstomo foi longe demais, mas ele procura reinterpretar, reaplicar aquilo que São João Crisóstomo disse de outra maneira. Não imputando mais defeitos a Maria, mas a maneira como as pessoas em redor poderiam ter visto Maria num determinado momento. Ou seja, ele reinterpreta aquilo que São João Crisóstomo disse de maneira reverente, sem rejeitar a pessoa de São João Crisóstomo, aquilo que ele disse, mas reaplicando numa situação diferente. Ou seja, ele é honesto com o texto, ele sabe que está diante de um texto que ele não pode perverter, mas procura ser reverente diante de São João Crisóstomo, não rejeitar suas palavras, aprovar e aproveitar delas o máximo que ele consegue num novo sentido compatível com a sua síntese. Falando no outro momento, por exemplo, nas Questiones Disputate de Spiritualibus Creaturis, comentando sobre um trecho de Santo Agostinho, ele fala de um modo que indica muito bem essa preocupação, essa precaução. Ele escreve: Setamen ut profundius intentionem Augustini scrutemur. Qual é a preocupação dele aqui? Perscrutar mais profundamente a intenção de Agostinho. Então, existe na hermenêutica de São Tomás de Aquino esse interesse, essa preocupação de perscrutar as intenções. Isso é análogo e decorrente da maneira como o próprio Deus julga as nossas ações, observando as nossas intenções mais, não exclusivamente, mas mais do que as próprias ações. Então, entender um determinado texto bem nessa hermenêutica de São Tomás é entender a intenção profunda do autor. É assim, inclusive, que os pais da igreja, lendo os salmos, viam Cristo nesses salmos. Eles estavam olhando não apenas para as palavras dos salmos, mas para o desejo mais profundo daqueles autores, aquilo para onde um determinado salmista caminhava, no guiamento do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo estava falando ali. É claro que a coisa é um pouco diferente com outros textos que não são as Sagradas Escrituras, mas nós devemos ter sempre o cuidado de fazer essa inquirição mais profunda, de procurar com uma hermenêutica caridosa, com uma hermenêutica reverencial, entender o sentido mais profundo daquilo que é dito. E muitas vezes o sentido mais profundo é bem diferente das palavras. Não significa que contradiz ou nega as palavras, mas é bem diferente, é mais profundo. Existe uma preocupação ali por trás que precisa ser sondada. Dentro desse espírito de síntese, Yves Congar, numa palestra de 1974 sobre São Tomás e o espírito do ecumenismo, chama a atenção aqui ao modo como São Tomás aplica aquilo que seria chamado de princípio da equivalência na teologia ecumênica. Muitas vezes nós fazemos declarações distintas, como cristãos de tradições distintas, mas que de algum modo se equivalem, que têm o mesmo sentido profundo. Não é assim sempre, mas isso existe. Existem vários momentos onde dizemos coisas diferentes, mas essas coisas diferentes se equivalem, ou seja, elas têm o mesmo sentido
quando observadas de maneira mais profunda. Essa hermenêutica, essa maneira de observar as coisas, diverge muito de certas hermenêuticas de suspeita que nós aprendemos com Freud, com Marx, com diversos teóricos modernos. Ou seja, a hermenêutica que procura ver no texto uma intenção que nós, claro, olhando de uma perspectiva de uma moral cristã, nós seríamos tentados a ver como coisa má, ou seja, ler um texto procurando más intenções, duvidando daquilo que o autor está dizendo, quando na realidade o que nós temos que fazer é uma hermenêutica da caridade e do amor, realista, sim, realista, honesta, mas também caridosa diante daquilo. Então, o amor, na realidade, em vez de perverter os nossos olhos, o amor nos ajuda a ver mais profundamente as boas intenções de outras pessoas. O amor não suspeita o mal. Então, mesmo, por exemplo, na questão da cláusula filioque, que na época de São Tomás já dividia gregos e latinos, já era um tema polêmico, ele procura dar à doutrina uma interpretação mais conciliadora. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e esse trecho que diz e do Filho significa per filium, através do Filho. No De Potência, questão 10, artigo 5c, ele escreve: então, se considerarmos cuidadosamente as declarações dos gregos, eles diferem de nós mais nos termos que usam do que no significado de suas afirmações. Veja, aqui ele não diz que não há nenhuma divergência, mas a divergência é muito maior na linguagem do que nas afirmações. Ou seja, existe um problema linguístico. A comunicação não é tão simples, principalmente quando a gente considera línguas diferentes, culturas diferentes. E grande parte do diálogo significa afinarmos a nossa linguagem. Se nós não afinarmos a nossa linguagem, faremos sempre acusações absurdas, como católicos que dizem que protestantes negam a necessidade do amor e protestantes que dizem que os católicos não acreditam na graça. São sempre acusações absurdas. Esse cuidado com a linguagem, de afinar a nossa linguagem primeiro, de entender a linguagem do outro e reconhecer que ela não é a nossa, não elimina todas as diferenças, mas ela diminui significativamente as diferenças, nos permitindo caminhar mais perto, abertos ao que o Espírito Santo pode nos dizer, nos preparando para a ação unitiva do Espírito Santo. Então, não se trata de abdicar da verdade, não se trata de um pluralismo da verdade, não se trata de um subjetivismo, não se trata de uma negação da verdade. Então nós não abdicamos da verdade, mas pelo contrário, procuramos concordar na verdade e aumentar o espaço daquilo que é a nossa concordância. Pois bem, essa exposição reverencial que São Tomás faz dos pais da igreja é muito diferente de várias hermenêuticas modernas que procuram extrair do texto um sentido supostamente histórico e algumas preocupações escusas por trás daquilo ali. Como se nós pudéssemos capturar com muita facilidade a consciência dos autores. O que nós podemos fazer, na verdade, é entender suas pessoas, seus lugares no mundo, e com isso entender, se não as suas palavras exatas, ao menos o que eles procuraram fazer. Ou seja, é a intenção do autor não apenas como escritor, convertendo ideias em palavras, mas como uma pessoa interagindo com outras pessoas num dado contexto, interagindo com valores e símbolos cristãos e humanos, interagindo com princípios teológicos e éticos, e que pessoas que teriam dito o que disseram de maneira diferente, talvez de maneira mais cuidadosa, se estivessem num contexto mais favorável a isso. Ou seja, se trata de observar os autores do passado como agentes no mundo, e não como almas desencarnadas escrevendo separadas do mundo. Se nós concordamos que a fé sem obras é morta, talvez nós possamos concordar também que as palavras não podem ser interpretadas separadamente das ações e das motivações. Pois bem, Congar fala sobre como São Tomás de Aquino procurava estabelecer a intenção real dos autores dos textos para poder absorver suas intenções verdadeiras dentro de uma interpretação católica, aproveitando tanto quanto pudesse a verdade alheia.
Isso nos ajuda a lidar não só com os pais da igreja, mas uns com os outros, no diálogo entre os ramos da fé cristã. Ao longo do século XX e no nosso século XXI, isso rendeu muitos frutos, tanto de protestantes estudando São Tomás de Aquino, quanto de católicos estudando Lutero, Calvino e outros reformadores, e produzindo interpretações muito interessantes e muito instigantes e que prometem uma unidade muito maior. Um exercício interessante e relativamente recente é o The Real Luther e Pater Bernardus, do católico Franz Posset, que procura conectar a doutrina da justificação de Lutero à de São Bernardo de Claraval, que foi, em vários sentidos, uma das inspirações de Lutero. Ele chega à conclusão de que a doutrina da justificação do Lutero histórico é idêntica à de São Bernardo. Talvez nós possamos considerar essa leitura como exagerada, essa identificação como exagerada. Talvez nós possamos ver algumas diferenças de nuances importantes, mas essa identificação mostra uma preocupação de religar os pontos na história, sem a necessidade de tratar o outro lado necessariamente como inimigo, ou seja, de fazer a leitura profunda até mesmo daquele que é o nosso inimigo, porque, como cristãos, somos chamados a amar não só os nossos pais, sim, a quem devemos honra, não amar apenas aqueles que estão próximos, mas também os nossos inimigos, ou ao menos aqueles que nós tratamos como inimigos e que no fundo são irmãos nossos. Nos pontos que são comuns entre católicos e protestantes, no nosso tesouro comum, existem coisas que São Tomás fez tão bem que nós, protestantes, praticamente não temos mais como melhorar muito. Talvez nós possamos esclarecer alguns equívocos de interpretação do sentido, mas não somos capazes de avançar tanto além daquilo que ele já fez, porque aquilo que ele já fez já é muito bom. Por isso, rejeitar o que ele fez nessas áreas é basicamente rejeitar a verdade. O que ele fez foi expor a verdade de maneira muito precisa. Então, uma contribuição importantíssima de São Tomás na história da teologia e da filosofia cristãs é a explicação da doutrina da simplicidade divina absoluta, e em que ele usa diversas distinções. Está lá na primeira parte da Suma Teológica, na questão 3, usando várias distinções. Matéria, forma, essência, existência, gênero, diferença, substância, acidente, mostrando que em cada um desses temas não há distinção em Deus. Deus não é composto, não é feito de partes. Então, a doutrina da simplicidade divina não foi, claro, iniciada por São Tomás, ela tem raízes na patrística e a gente pode dizer mesmo nas escrituras sagradas, mas ele deu a essa doutrina uma interpretação, uma explicação mais profunda e muito completa para as perguntas que eram feitas na época a esse respeito. Então, todas as confissões de fé protestantes clássicas aderem à simplicidade divina absoluta. Isso é o nosso tesouro comum, é nosso patrimônio comum. Nós não divergimos nisso. Então, se nós não divergimos nisso, nós podemos aprender, falando aqui como protestante, nós podemos aprender sobre aquilo que São Tomás de Aquino escreveu. O Dr. James Dolezal, um teólogo batista americano que escreveu uma das melhores defesas recentes da simplicidade divina, God Without Parts, Deus sem partes, faz um uso intenso e explícito dessa exposição de São Tomás. Ele utiliza São Tomás ali como um guia no estudo dessa doutrina. E outros protestantes vão até mais fundo do que isso, usando mais do pensamento de São Tomás e do pensamento escolástico. Alguns são o que poderíamos chamar de tomistas protestantes. Tomistas que, embora diverjam de alguns pontos da doutrina de São Tomás, como fazem também os católicos romanos contemporâneos, quando afirmam certos dogmas que não haviam sido definidos na época dele, usam substancialmente seu sistema teológico e principalmente sua estrutura filosófica como referência e aderem a ele tanto quanto possível. Existem questões que São Tomás escreveu, por exemplo, sobre ciência natural, sobre biologia, sobre cosmologia, que hoje, em vários pontos, estão obsoletas pelo desenvolvimento das ciências naturais. Isso não significa que nós vamos pisar naquilo que São Tomás escreveu, mas aqui nós devemos interpretar ele justamente com aquela hermenêutica reverencial, ou seja, procurar os princípios que norteiam o seu pensamento mais do que as frases ou sentenças que ele escreveu. Então, dentre esses protestantes, podemos dizer assim,
que aderem a um pensamento, a uma filosofia tomista. Nós podemos falar de anglicanos como Richard Hooker, Eric Lionel Mascal, reformadores, dentre os reformados, como Pedro Vermigli, Jerônimo Zanchi, Francisco Turretini, Norman Geisler, R.C. Sproul, luteranos como David Johnson. Existem teólogos protestantes dos mais diversos ramos que utilizam um pensamento tomista, que bebem em grande parte, ou pelo menos em parte, do pensamento de São Tomás de Aquino, e que aprendem com ele. Então, existem áreas de tesouro comum que muitas vezes podem surpreender aqueles que não têm tanto conhecimento a esse respeito. Um caso, por exemplo, diz respeito à doutrina da analogia, ao senso teológico da analogia. Frequentemente se diz que essa é uma área que divide católicos e protestantes, mas a verdade é bem mais complicada. Nós vemos na realidade tanto católicos ao longo dos séculos que tiveram alguns problemas, principalmente no final da escolástica, tiveram alguns problemas com a analogia, e nós temos também protestantes que a afirmaram de maneira muito clara. Então, até mesmo João Calvino. João Calvino, no seu comentário sobre Hebreus 11:3, escreveu: Deus nos deu, através da estrutura inteira do seu mundo, evidências claras de sabedoria, bondade e poder eternos. Embora ele seja em si mesmo invisível, ele, de certo modo, se torna visível em suas obras. Veja, existe aqui uma contemplação das obras de Deus, da criação, na qual Deus se torna como que visível. Nas Institutas, por exemplo, Calvino também fala sobre como Deus não apenas faz isso, não apenas se torna visível nas suas obras, como ele nos quer longamente expostos a essa contemplação, a contemplação dele mesmo através das suas criaturas. O que é isso senão analogia? A analogia que está em Calvino, que está nos platonistas de Cambridge, está em Jonathan Edwards, está em Richard Hooker e tantos teólogos protestantes. Se os católicos romanos têm uma tradição mais ampla de fazer isso, talvez seja o caso de ajudar os protestantes a crescerem nessa área. Então, mas nós não podemos dizer que esse é um ponto que divide católicos e protestantes. Dentre os protestantes existe sim uma afirmação da analogia, de que Deus se revela nas criaturas, Deus se revela na matéria, na criação, de certo modo, que é algo que é bíblico no fim das contas, está lá em Romanos 1. Então é natural que os protestantes, quando leem isso nas escrituras, algum deles vai levar isso a sério, né? Então, um século depois de Lutero e Calvino, a teologia protestante mudou bastante em sua abordagem do pensamento filosófico. Então, chegamos ao que ficou conhecido como escolástica reformada e escolástica luterana. Ficaram conhecidas, né? Escolástica reformada e a escolástica luterana. A escolástica reformada seria a escolástica calvinista, e a escolástica luterana seria aquela vertente na igreja luterana. Veja, Lutero e Calvino tinham posições bastante negativas sobre o pensamento escolástico, críticas muito intensas e divergências muito grandes em relação à abordagem escolástica. Alguns dos que foram importantes, porém, para a formação desse pensamento da escolástica reformada, haviam sido educados no pensamento escolástico antes de se tornarem protestantes. Um caso deles é o de Pedro Vermigli, que estudou na Universidade de Pádua, foi educado numa forma de pensamento escolástico. Então, surge uma nova geração, um século depois de Lutero e Calvino, surge essa geração que trata a escolástica de uma maneira bem diferente da que Lutero e Calvino tiveram. Então, eles fazem uso de uma escolástica, de uma linguagem escolástica, em uma aplicação intencional da filosofia e do pensamento de São Tomás. Nós vemos em Calvino, sim, um receio, para dizer o mínimo, um receio em relação à filosofia escolástica, mas esse receio foi superado por teólogos de uma época posterior, muito mais bem informados sobre filosofia do que o próprio Calvino. Então, é interessante notar como observa o padre jesuíta John Patrick O'Donnell, que no momento em que os protestantes abraçaram o pensamento escolástico, eles rejeitaram o nominalismo e abraçaram uma filosofia de tipo tomista. Embora vários dos primeiros reformadores, dos primeiros críticos da reforma tivessem tido uma formação universitária nominalista, aquilo simplesmente morreu.
Então, a gente não pode falar de uma ligação aqui entre o protestantismo e o pensamento nominalista que impeça um tipo de primeiro lugar, de tomismo ou de apreciação positiva do tomismo, nem também uma rejeição da analogia. Então, a história sempre nos surpreende e é sempre muito mais complicada do que muitas vezes o nosso senso da necessidade de brigar uns com os outros nos leva a ver. Então, esse exercício de releitura que São Tomás de Aquino nos leva a fazer, também inclui uma releitura, um exercício de releitura conjunta das Escrituras. Para os leitores antigos, era perfeitamente plausível que um texto tivesse mais de uma interpretação. E em vários dos seus comentários bíblicos, inclusive, os comentários, por exemplo, que São Tomás faz das cartas do apóstolo Paulo, ele dá leituras alternativas, ele dá interpretações alternativas para os mesmos textos. Em alguns momentos, claro, ele rejeita leituras heréticas, mas muitas vezes ele dá várias leituras ortodoxas para o mesmo texto. Em vários casos, um estudo cuidadoso e conjunto das Escrituras, unindo o melhor da erudição contemporânea às interpretações históricas e tradicionais dos textos, podem nos levar a perceber que em algumas situações nossas divergências podem surgir de leituras alternativas do texto igualmente aceitáveis e que podem ser abraçadas conjuntamente sem heresia. Então, nesse ponto, São Tomás nos ajuda muito, não só em sua preocupação em citar e interpretar os textos das Sagradas Escrituras, em vários momentos você vê como São Tomás se preocupa em citar a Escritura e em coletar interpretações anteriores nas catenas, pelo menos aquilo que era possível para ele no seu contexto, mas também no modo como ele relacionava a Escritura Sagrada com a doutrina cristã. Falando sobre os diversos sentidos da Escritura e em como os vários sentidos estão contidos no sentido literal, ele escreveu o seguinte, na primeira parte da Suma, questão 1, artigo 10. Ainda assim, nada na Escritura Sagrada perece com isso, pois nada necessário à fé está contido sob o sentido espiritual que não seja em outra parte da Escritura colocado no sentido literal. Ou seja, tudo o que é necessário à fé, que em algum momento está contido no sentido espiritual, está em outro momento na Escritura no sentido literal. Isso não significa, claro, que a tradição e a igreja sejam desnecessárias à interpretação. Nem mesmo estamos falando aqui de uma defesa do sola scriptura. Isso seria um anacronismo terrível. Mas apenas que as verdades que são necessárias estão contidas lá de alguma maneira no sentido literal da Escritura, de algum modo nesse sentido literal. E é por isso que, por exemplo, ele diz depois que o credo, contendo as verdades necessárias à nossa fé, é todo ele extraído da Escritura. Portanto, ele pode tratar a teologia cristã como o estudo da Escritura Sagrada. Claro, ele entende essa interpretação da Escritura usando a tradição, né? Não se nega isso. Mas todo o sentido da fé cristã está lá na Escritura de algum modo. Então, se é possível extrair de toda a doutrina cristã da Escritura, então é possível que católicos e protestantes, lendo as Escrituras com caridade e com humildade, caridade e humildade uns para com os outros e para com a história comum que eles têm, é possível que eles descubram ou redescubram seu tesouro comum. Isso exige dos dois lados uma atenção muito detalhada para as palavras da Escritura e para o sentido que historicamente os cristãos deram a ela. Uma preocupação de São Tomás, na Suma, em várias de suas obras, era não apenas a dizer qual é a verdade e explicá-la, mas também procurar demonstrá-la através das fontes, na Escritura, na tradição da Igreja e na razão. Pois bem, a Escritura é uma fonte para São Tomás de Aquino, uma fonte muito importante na construção da teologia sagrada, e por isso eu acredito que uma maneira que claramente a maneira como ele nos mostra que nós podemos caminhar aqui é o estudo da Escritura Sagrada, o estudo comum, porque a nossa fé está lá e nós podemos concordar que a nossa fé está lá. Então, nós podemos aprender com São Tomás, inclusive,
como ler melhor as Escrituras, fazendo uso de um método espiritual, de um método alegórico, que durante muito tempo foi rejeitado na academia, mas que tem sido recuperado, por exemplo, por grupos reformados como o Theopolis Institute, o pessoal ligado ao Peter Leithart, a Alistair Roberts e outros. São Tomás defende esse método, o método de nós observarmos no mundo a ação de Deus. Portanto, se Deus fala através dos acontecimentos, Deus fala também através dos acontecimentos das Escrituras. A Escritura, assim como o universo, tem um direcionamento teleológico para Cristo. Então, nós podemos aprender muito quando aprendemos uns com os outros a ver as Escrituras dessa maneira. Grande parte daquilo que nós podemos aprender sobre Maria, por exemplo. Maria é um dos temas em que há divergências até hoje entre católicos e protestantes. Então, grande parte daquilo que nós podemos aprender sobre Maria nas Escrituras, principalmente sobre como uma concepção mais elevada de Maria, como ver Maria no Cântico dos Cânticos, no Salmo 45, ou em várias mulheres do Antigo Testamento, parte de um pensamento que é tipológico, teleológico, que vê em todos os acontecimentos do mundo a providência divina, uma direcionalidade divina. O mundo é tipológico, digamos assim. Então, muitos avanços no tesouro comum podem ser feitos nessa área quando nós redescobrimos juntos a interpretar as Escrituras. E isso exige muito amor e muita caridade, muita humildade uns diante dos outros. Então, outras áreas em que os protestantes usaram a filosofia e a teologia de São Tomás incluem a apologética, questões ligadas à fé e razão, às 5 vias, outras áreas que certamente o pensamento protestante tem e que mostram uma influência do pensamento de São Tomás, diz respeito à doutrina da expiação como satisfação, na reinterpretação que São Tomás faz da obra de Santo Anselmo, a ligação entre pecado original e culpa, uma interpretação da justificação como sendo instantânea, a doutrina da justificação de São Tomás pode sim, claro, ser vista como transformativa, não é essa a questão, mas ela é instantânea. Então, esse pensamento da justificação como instantânea pode ajudar vários protestantes a caminharem numa direção da unidade com o catolicismo e vice-versa. Então, uma área óbvia é a doutrina da eleição e da predestinação, o modo como São Tomás conecta a eleição e a predestinação à graça divina. São Tomás foi muito claro em defender uma leitura agostiniana da eleição e da predestinação. Herdarão a vida eterna aqueles que foram escolhidos por Deus sem previsão dos seus próprios méritos. Não quer dizer que o mérito não faça parte da doutrina da salvação, da soteriologia de São Tomás. É claro que faz. Mas a eleição, ela é anterior, logicamente, a esses méritos. Pelo contrário, é a graça que gera os méritos. A eleição, ela está diretamente ligada à graça divina. Então, São Tomás, ele tem um pensamento que se aproxima aí muito e que, com certeza, historicamente influenciou o pensamento de Lutero, Calvino, o pensamento dos intelectuais daquele período e, claro, de Lutero, Calvino e de muitos dos reformadores. Então, você vê durante o período da escolástica reformada esse uso do pensamento de São Tomás para fundamentar a doutrina da predestinação. Claro, com nuances, com diferenças teológicas, mas existe um uso aí, né? Existe um aprendizado comum. Então, outras áreas onde nós podemos aprender. A teologia sacramental, principalmente para as vertentes da Reforma Protestante que tratam os sacramentos como salvíficos, os anglicanos, luteranos principalmente, e outros grupos. Esse é um terreno fértil, porque São Tomás fez muitas observações preciosas quanto aos sacramentos e quanto à adoração cristã em si. Então, embora haja divergências quanto à doutrina da transubstanciação, por exemplo, a exposição que São Tomás faz da presença real pode agradar a muitos protestantes que afirmam também a presença real. Então pode ser uma fonte para esse diálogo. Ele chega a falar da presença real em termos espirituais, em razão da ilocalidade da presença. E esse é um conceito presente em várias teologias eucarísticas protestantes. Então é claramente uma ponte óbvia para o diálogo entre católicos e protestantes no que se refere à presença de Cristo, à teologia eucarística e à teologia sacramental de maneira mais ampla. Essas e muitas outras coisas nós descobrimos quando estamos lendo juntos as obras uns dos outros, lendo São Tomás de Aquino, lendo as Escrituras juntos e aprendendo a contar nossa história comum de maneira mais edificante
e mais frutífera, de uma maneira que nos direcione melhor à unidade entre os cristãos, a unidade no corpo de Cristo, a unidade na fé, na esperança e no amor. Eu espero que essa palestra te inspire a, de algum modo, entender melhor o diálogo entre os cristãos, a procurar fortalecer os nossos laços de unidade, fazendo pontes em vez de muros. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.